Sejam bem-vindos a mais um Mundo Selvagem. Hoje nós estamos com Kleber Luiz, secretário do Meio Ambiente da cidade de Santa Bárbara do Oeste. Boa noite, Kleber. Aníbal, boa noite a todos aí acompanhando. Prazer estar aqui com vocês. Imagina, o prazer é todo nosso. Vamos lá, Kleber, tentar começar do começo. A gente viu que é muito assunto para pouco tempo, né? Sim. Mas qual que é o trabalho em si, do secretário em si? O secretário, no caso eu como secretário de Meio Ambiente, estou à frente da pasta de Meio Ambiente lá do município de Santa Bárbara. Como secretário eu tenho que fazer a gestão da pasta, né, tanto organizacional, operacional, financeira, e a gente tem uma série de serviços lá junto à Secretaria de Meio Ambiente que são prestados, né, ao munícipe, né, pela gente lá. Então você é o gestor dessa pasta. Sim. Aí vem a segunda questão. Como que você é ser o secretário de Meio Ambiente? Como são os braços, né? Como que funciona isso? É muita coisa, né? Aqui em Santa Bárbara nós temos alguns serviços na secretaria que em outros municípios ficam a cargo de outras secretarias, né? Geralmente serviços urbanos, né? Mas que aqui em Santa Bárbara estão com a Secretaria de Meio Ambiente. Temos vários serviços lá. Então esse serviço, para me entender, alguns serviços aí depende da prefeitura, depende da gestão que vai colocar de quem é responsabilidade. Isso. Por exemplo, fica para a Secretaria de Meio Ambiente hoje, por exemplo, roçagem. Tem cidades que esse serviço de roçagem fica para a Secretaria de Serviços Urbanos ou para a Secretaria de Obras, que engloba serviços urbanos. Aqui em Santa Bárbara fica com o meio ambiente. Certo. E aí, então vamos lá, de Santa Bárbara, quais são os serviços que vocês acabam participando dessa decisão de... Lá na pasta nós temos a roçagem, como eu coloquei, arborização urbana, poda, extração e plantio. Nós temos o viveiro municipal. Dentro do viveiro nós temos o SESB, que é o Centro Ecológico Santa Bárbara, que aí ele tem lá a questão de educação ambiental. Dentro do viveiro ainda, no mesmo espaço físico, a gente tem uma mini fazenda, que é para educação da criançada, para eles entenderem que o leite não sai da caixinha dentro da geladeira. Legal, isso é bem legal. Tem uma vaquinha lá com um bezerro, um cavalo, uma ovelha, tem essa estrutura lá. Temos lá também, que está para entrar em funcionamento, um CETRAS, que é o Centro de Reabilitação, de Triagem e Reabilitação de Animal Silvestre. A gente está em licenciamento junto ao Estado, para que ele comece a operar. Então, além de todos os serviços, que já são muitos, cada serviço tem alguns braços ainda. Tem algumas outras subdivisões ali, né? Só para ajudar, né? Não, mas é legal, assim, eu, modéstia à parte, tenho uma equipe muito boa lá que me ajuda bastante. E dentro do viveiro a gente ainda tem lá a produção de mudas, lógico, né? Estamos finalizando a obra de uma ecoterapia. Então, o município vai começar a atender pacientes que são indicados para ecoterapia. Fora isso, a gente tem a gestão de 2 cemitérios públicos, o velório municipal, temos a coleta de lixo, temos a coleta seletiva, temos a manutenção de parques, praças, jardins, obras de revitalização de praças e parques, temos a limpeza de galerias de água de chuva, bem-estar animal também é conosco. Deixa eu ver o que mais aqui. Acho que é basicamente só aqui, isso. Basicamente. Você faz bastante coisa. Licenciamento ambiental municipal lá com a gente também. E aí vocês acabam tendo que trabalhar também com todas as outras secretarias praticamente, né? Sim. Até porque a Secretaria de Meio Ambiente, a gente costuma falar lá que é uma secretaria de ponta, né? Então ela está como executora do serviço. Mas para a gente chegar em condições de executar, claro que a gente tem que fazer uma licitação de um serviço, por exemplo. Então, isso passa pela Secretaria de Administração, pela Secretaria de Fazenda, né? E muitas vezes a gente tem alguns questionamentos, depende da Secretaria Jurídica. Então, controle geral nos ajuda todas lá. E, assim, alguns serviços, por exemplo, obras de praça e revitalização, claro que a gente conta com o pessoal da Secretaria de Obras, né? E outras aí. Sem querer criar intriga, o Orson estava falando aqui, Kleber é o futuro prefeito de Santa Bárbara. Não tem pretensão nenhuma, não. Você já toma conta de já tem o dedinho quase tudo ali, Rapaz, eu além disso, fazia parte da diretoria do condomínio. Eu, graças a Deus, saí disso também, então uma coisa a menos. Mas o Orsi, eu até acompanhei o programa que ele esteve aqui semana passada, né, junto com o Pablo, e eles são pessoas que nos ajudaram, inclusive, na implantação do licenciamento municipal lá, porque eles tinham demandas, né?
E quando nós começamos a fazer o licenciamento municipalizado, a gente conversou com várias empresas e vários profissionais que faziam licenciamento, né? E eles foram duas pessoas que nos ajudaram bastante feedback, troca de ideias lá, como está isso? Não, isso está legal, mas esse ponto aqui acho que podia simplificar. E a gente conseguiu montar um sistema legal lá de licenciamento. Porque a intenção do licenciamento não é impedir que o negócio aconteça, né? De maneira alguma. É acontecer de uma forma boa para todo mundo, né? A intenção, quando nós colocamos lá, era simplificar e facilitar tanto para o empreendedor, que precisa da licença para ele estar regular e trabalhando, quanto para o profissional que faz o licenciamento, né? E Santa Bárbara, eu não sei, mas uma das poucas cidades que exige um profissional da área ambiental ou com experiência na área ambiental para poder fazer o licenciamento de alguma empresa lá. Esse profissional é quem faz o laudo, é isso? Pessoal, para mim. Faz o laudo, faz o estudo. Que faz o pedido para a empresa contrata ele, isso. E aí ele monta todos os trâmites e passa para... Faz todo o processo lá, que tem que ter um desenho, né, da empresa, né, uma planta baixa da empresa, com a disposição dos equipamentos, o que ela usa de matéria-prima, o que isso vira rejeito, preenche os laudos, preenche todos os documentos que a gente tem necessidade de acervar lá, né, no licenciamento, e a gente exigiu que fosse um profissional da área ambiental. Então, por exemplo, um engenheiro ambiental, um biólogo, um engenheiro florestal, ou algum profissional que não seja dessa área especificamente, mas que comprove que tem experiência na área ambiental. Tá, sabe o que está fazendo, né? Porque a gente tem alguns formulários lá que, para quem é da área, é muito simples. Alguns termos, né? Balanço hídrico. Para quem é da área ambiental é muito simples, mas para quem não é, aí complica um pouco. E às vezes essa complicação para ele preenche errado, e isso faz com que o processo demore para sair, para acontecer a licença. Então a ideia é que a gente tenha profissionais ali que entendam do que estão fazendo para que tudo corra mais rápido. Que é melhor para todo mundo. Simplifica, não tem fila, o negócio funciona. Exatamente. E todo mundo consegue chegar consegue trabalhar, né? Exatamente. De forma tranquila. Tá. A gente estava conversando antes a questão de como são muitos assuntos, né? Como que é a questão, inicialmente, da arborização de Santa Bárbara? Ela tem... Antes, a cidade de Santa Bárbara, ela é uma cidade boa de árvores? Ela é uma cidade na média. Na média? Na média. A gente atende ali uma média de cobertura vegetal, mas a gente sabe que tem muito mais a se fazer. Na média hoje é bom, se for ver muitos outros lugares aí, né? Mas dá para melhorar, entendi. Dá bastante, para melhorar bastante. A gente plantou, isso nos 10 anos aí, nos últimos quase 10 anos, a gente plantou pelo menos 115 mil árvores. Isso dentro da cidade, que foi em torno de umas 20 mil, por aí, 20 e poucas mil árvores, e o restante foi nas áreas de manancial, nas APPs. E essa cobertura vegetal dentro da cidade, ela vem aumentando proporcionalmente, então? A gente vem implantando uma arborização urbana mais planejada, com espécies mais adequadas para aquele espaço, e a ideia é que a gente venha aumentando ela, né? Nós tivemos, inclusive, há coisa de 1 ano atrás, 2 anos atrás, a eleição da árvore símbolo de Santa Bárbara, que nós não tínhamos. E aí nós pegamos a árvore que foi eleita, foi um ipê amarelo. E aí nós fizemos o plantio de ipês amarelos numa avenida, no canteiro central, que não tinha nenhuma árvore lá. E aí a gente fez essa implantação, obedecendo, claro, à votação, mas assim, tendo o critério de que aqui pode o ipê amarelo, porque não tem problema com fiação, com iluminação, com sinalização. Eu ia perguntar sobre isso, porque tem critérios para fazer a escolha dessa árvore, né? Não é somente você pegar qualquer árvore em qualquer lugar, né? Tem árvore mais adequada para um lugar, menos para outro. E como que é? Aí você tem a equipe para trabalhar com isso? A gente tem uma equipe que trabalha com isso lá e faz essa análise, e a gente vê tudo isso. Muitas vezes a pessoa, numa boa intenção, ela quer plantar uma árvore na calçada dela, mas ela não tem noção do tamanho que aquela espécie vai ficar. E aí, depois de alguns anos, começa a quebrar a calçada, levantar a guia, dá problema na tubulação da casa dela. Então, isso tudo a gente analisa antes. Se uma árvore pequena caía, um estrago. Se uma árvore grande caía, outro estrago. Se a fruta cair, a gente teve caso lá, por exemplo, de uma casa que tinha um coqueiro na calçada.
E aí Isso é um caiu um negócio. coco em cima do carro da visita do dono da casa. Então, assim, é bonito, coqueiro é legal, mas não é adequado para calçada, né? Você tem árvores grandes que o pessoal costuma plantar em calçada que depois geram um transtorno. Minimamente vai tampar a iluminação da rua, a rua vai ficar escura. Sim, gera outros problemas. Minimamente, talvez vai entupir a calha da casa dele, que ele vai ter que ficar fazendo aquela limpeza constante. Então, o que a gente faz é fazer essa análise do entorno. Raiz também influencia, Raiz, né? Tem raiz que procuram água, né? E aí vai entrar na tubulação. Isso, e tem espécie que a raiz ela cresce para baixo, vamos falar assim, e tem espécies que a raiz fica para cima, né? Ela fica mais aflorada. Então essa espécie ela vai muitas vezes dar problema na calçada, na tubulação, alguma coisa do tipo. Certo. E aí por isso que tem que ter essa análise para evitar tudo isso aí. Isso aí vocês já vem tendo, né? Lógico, ao longo de muitos anos. E hoje vocês têm um leque de árvores muito grande para possibilidade de plantar na calçada? Temos, a gente tem um guia de arborização que está disponível no site do município. Esse guia ele é parte integrante de um plano de arborização urbana, que é aprovado por lei, inclusive, lá. E lá consta, então, por exemplo, assim, muito basicamente, se a calçada da sua casa tem poste de fiação, então as espécies adequadas são essas. Certo. São espécies de menor porte, que não vai dar problema com fiação. Se não tem fiação, então pode ser essas espécies que são um pouco maiores. Então, a gente faz essa diferenciação com espécies por porte, por densidade de copa, faz mais sombra, menos sombra. E a gente procura colocar espécies que não dão trabalho para o munícipe. Por exemplo, né, a gente não vai colocar na calçada uma espécie que dê fruta ou uma fruta de porte grande, que cai, como a questão do coco caiu em cima do carro, ou que crie sujeira, né, vai criar ali, vai ficar escorregadio a calçada da casa, com risco de queda de quem Fruta é uma coisa complicada, né? Bastante. Porque você consegue provar de alguma forma que a árvore frutífera seria interessante se você ignorar algumas coisas, né? Então, assim, os dois lados são bons, né? Mas acaba para tentar a maioria ganhar, né? Pelo bom senso e boa vizinhança, então evita-se plantar árvores frutíferas, né? Algumas frutas a gente até recomenda para calçada. Pitanga, acerola, que são frutas menores, né? E são árvores de porte menor. Basicamente, elas são indicadas. Agora, as frutas de maior porte, e que é o que a gente mais vê plantado por aí, não são indicadas para calçada. Pé de manga. Manga. Tem a santa tríade que a gente fala, né? A manga, abacate e jaca. Jaca, pé de jaca. São as frutas que a população mais planta, mas que ele não tem aquela visão de que, pô, se uma jaca dessa cair em cima do meu carro, que cai Cai em na cima de calçada, alguém, né? O problema é sério. se não machucar ninguém, não trazer prejuízo material, que caia na calçada, vai ficar aquela sujeira, vai começar a atrair mosca, mau cheiro, etc. Tal. Então, muitas vezes a gente indica que ela seja plantada no meio de uma praça. É uma árvore de grande porte, que com uma ventania ou outra que cai um galho, não vai cair na casa, não vai cair na fiação. Então, no meio da calçada, no meio da praça, a gente até indicaria, mas nunca para calçada. Vocês pensam muito no pós, né? Essa que às vezes o munícipe tem que começar a entender, né? Não é só plantar a árvore, né? É depois, né? O que vai acontecer, para onde ela vai crescer, se cair, para onde vai cair. Tem um monte de coisa que vocês precisam levar em consideração. Até o tipo da madeira. Tem espécies que são enormes que a madeira é mais frágil. Densidade, né, da madeira. Não aguenta muito vento, outras aguentam. Então a gente faz isso. Até porque lá na secretaria a gente trabalha com manutenção e zeladoria da cidade, né? Então a gente tem que pensar de manter ou de instituir alguma coisa que não vai nos dar trabalho. Vocês gerenciam bastante linhas, né, etapas dessa cadeia, né? Então fica até fácil para vocês organizarem isso, né? Porque é muito mais fácil a gente trabalhar uma arborização que não tem interferência com tubulação, com fiação elétrica, com sinalização de trânsito, do que uma que ergue calçada, quebra guia, e aí estoura a tubulação da pessoa, ela não percebe, começa a abrir um vazio embaixo da calçada dela, de repente cai tudo. Então, a gente tem essa preocupação com as espécies que não vão causar esse tipo de problema. Certo. Ainda falando em questão dessas preocupações,
e dessa arborização da cidade, a questão das praças, né? Hoje eu sou de Americana e a gente ouve muito como referência as praças de Santa Bárbara. Nem são praças, são os parques, né? De Santa Bárbara. Como surgiu, quando surgiu, como que está essa questão? A gente começou há bastante tempo já a revitalizar áreas que não tinham nenhum tipo de ocupação pelo município ou por famílias. Então, quando você não faz uso da área, vem alguém para fazer uso indevido. Certo. E aí, quando é menos grave, é o descarte irregular. Então, o cara joga ali, tem terreno que, se você for, você monta um apartamento. Tem cama, tem colchão, tem armário, tem tudo. Então, a gente começou a ocupar essas áreas. Pegar essa área que não tinha uso nenhum, que só dava transtorno, o que a gente começou a fazer com elas? A urbanizar. Então, a gente começou a colocar calçada, começamos a tratar a arborização daquele espaço, começamos a colocar uma academia ao ar livre, um parquinho, fazer uma pista de caminhada, iluminar. Iluminação, inclusive, é um tema que há algumas semanas atrás o governador Tarcísio falou que um dos meios de se combater a violência é deixar áreas iluminadas. Sim. Então, quando você pega um governador que tem toda uma equipe muito maior do que nós temos na prefeitura aqui e fala isso, a gente fala, pô, a gente estava no caminho certo, né? Acertamos a mão. Então, a gente começou a fazer essas revitalizações e a dar essas áreas para a população fazer uso, que acho que é isso que vale a pena. E hoje nós temos E sempre trazendo a árvore para o meio, né? A grama para o meio. Né? Vocês não fizeram, não chegou lá, concreto tudo, não, fez. Pelo sempre contrário. trazendo, ó, é legal ter isso aqui, né? Pelo É um ambiente diferenciado, né? A gente teve algumas praças, inclusive, que nós diminuímos a área concretada, a área impermeável, e pusemos a grama, ou pusemos aquele piso intertravado, que ele dá uma permeabilidade. Porque com isso você tem duas funções. Você urbaniza a área, deixa ela utilizável e você faz uma cobertura vegetal nela, e aí você tem uma sensação térmica melhor ali, porque você está num lugar sombreado pela árvore, você está num lugar que está mais amena a temperatura e que por baixo dessa árvore você tem uma iluminação. Então, hoje, nos projetos que a gente executa, você está de um lado da praça, você consegue enxergar a praça do outro lado. Então, a sua visão é aberta, não tem mais aquela coisa fechada, aquela árvore. É onde gera possíveis perigos, né? Você estava falando, Isso. né? Então a pessoa, além de estar confortável, ela está tranquila. Ela consegue ter uma visão sente mais segura. aberta. Exatamente. E aí a ideia hoje que nós temos nesses pontos, nós temos um programa hoje instituído agora pelo prefeito Rafael Piovesan, chamado Qualivida. Então, quando a gente institui uma área dessa, que a gente chama área de lazer e bem-estar e qualidade de vida, a Secretaria de Esportes, junto com a Secretaria de Saúde, colocam profissionais ali para fazer o monitoramento daquele pessoal que está em torno daquela área, de quem mora ali por perto. Porque quando a gente vai no médico, por exemplo, a primeira coisa que ele fala quando o exame nosso está meio fora, né? Fala, olha, regra um pouco a comida e faz um exercício. Então, quando a gente tem essa possibilidade de ter na frente da casa da pessoa uma área para ela fazer um exercício, e hoje a Secretaria de Esportes disponibiliza um profissional de educação física para acompanhar. Então, por exemplo, se aquela vizinhança lá, juntarem lá 3, 4 pessoas lá que forem no horário para fazer o uso da academia ao ar livre ou para jogar um vôlei de areia, a Secretaria de Esporte consegue colocar um profissional para orientar. Fala, esse exercício que você está fazendo não é assim, faça assim, porque senão pode te dar uma lesão, alguma coisa. Então, essa orientação eles fazem. E aí você tem a rede de saúde, que tem a UBS ali naquela região, ela consegue, o profissional consegue pegar o exame daquela pessoa, como está hoje, e fazer um acompanhamento para ver se realmente diabetes, triglicérides, esse tipo de coisa, teve uma melhora devido à atividade física que ele começou. Então, assim, tem uma melhora de ambiente, tem uma melhora de temperatura, tem uma participação maior do munícipe em relação à questão pública, né, uma interação maior. Né? Então, assim, o munícipe ali em volta, ele ganha muito, né? Ele ganha a qualidade de vida, basicamente, se ele começar a usar lá. Mas é claro que a qualidade de vida não é, é muito abrangente, né? A gente fala meio ambiente e a gente pensa só na questão ecológica, mas o meio ambiente também é à frente da casa da pessoa.
Então, qual que é o ambiente que ela vive? Ela vive de frente com uma casa suja, numa área suja, que tem descarte irregular, mato alto, que é escura. Sempre gera problema, sempre gera transtorno, né? Ou uma situação... Ou numa área dessa. Aqui, eu me lembro bem, no véspera de Natal de 2022, nós entregamos uma área no Parque Zabane. Na rua ali, a rua José Gabriel de Oliveira, o nome da rua lá. Nós entregamos uma área lá que ela não tinha uso, ela era uma área que servia de descarte irregular, não existia drenagem, a água passava por cima dela, levava a terra para a rua. Além de não ter uso, dava trabalho ainda. Dava trabalho. E nós revitalizamos, nesse sentido, fizemos parquinho para criançada, academia ao ar livre, quadra de areia, revitalizamos uma quadra de poliesportiva que já tinha, e nós entregamos ela na véspera de Natal. E aí uma senhora lá abordou o prefeito, falou: olha, prefeito, esse ano eu vou trazer a minha família para passar a ceia de Natal aqui na minha casa, porque é o primeiro ano que eu vou ter um lugar legal na frente da minha casa, com espaço para os meus netos brincar. Vai ser o primeiro ano que o meu Natal não vai ser na frente de um lugar escuro, num lugar que a gente tinha medo de ficar para fora do portão. E é isso é o que faz valer a pena a gente estar no serviço público e ver que a gente consegue melhorar a condição da pessoa. Do modo geral, isso é qualidade de vida, né? Sem dúvida. Poder ficar perto disso aí, Sem poder dúvida. curtir esse dia, tudo isso aí é muito interessante, graças a esse projeto. Que não é só meio ambiente, como você tinha falado que a gente depende de outras secretarias, não é só, a gente prepara a área, né, junto com obras, etc., mas aí o esporte e a saúde fazem o uso dessa área, né, para a população ter melhores condições de usá-la. Toda praça tem esse projeto ou não? Depende da praça, depende de como que funciona essa questão? Nós temos praças de maior porte que tem todos esses equipamentos, quadra de areia, academia ao ar livre, pista de caminhada, e tem praças menores. Então, a gente tem os núcleos em várias praças, mas geralmente as de maior porte e as que estão mais próximos das UBSs. Certo. Então, não são todas devido até à quantidade de equipamento que tem nelas, mas... E questão de espaço também, não, né? Acabaria atrapalhando e não ajudando, né? Mas assim, o município como um todo tem esse tipo esse núcleo do Qualivida funcionando em todas as regiões da cidade. E esse núcleo, essa ação, né? Hoje ela foi discutida, foi feito um acordo entre as secretarias e está sendo realizado. Sim. Toda praça que vai abrir a uma nova negociação, uma nova conversa, ou não? Já é uma coisa que já está caminhando sozinho já? Tem algumas praças que a gente revitaliza que a gente já sabe, essa aqui não vai dar para colocar um núcleo porque ela é menor. Mas digo, as que cabem, as outras secretarias já sabem que vão participar também ou não? Já. Tem que chamar de novo, conversar? Não. A Secretaria de Esporte hoje ela tem uma diretoria de qualidade de vida. Foi feita essa alteração na estrutura dela exatamente para a gente conseguir tocar esse projeto, esse Qualivida à frente. Então, hoje a gente tem lá uma diretoria com pessoas gabaritadas, com mestrado, doutorado nessa área de mobilidade, né, de qualidade de vida, de movimentação e contra o sedentarismo, exatamente para isso, para a gente conseguir ampliar o máximo possível. Então, quando a gente desenha o projeto de uma praça na secretaria, a gente já vê o que cabe. Aqui cabe tal, a gente já avisa a Secretaria de Esporte. Aqui provavelmente você consiga instalar um núcleo do projeto Qualivida. E eles já estão prontos para cada vez estar crescendo mais com esse projeto. Sim, a ideia é meio que um personal trainer para aquele núcleo lá. Então, se a população ali fechar um grupo, a gente quer toda terça de manhã a gente quer fazer um uso aqui e tal. Entrou, agendou, começou a acontecer. Isso, o pessoal do esporte consegue atender lá. Que legal, que legal. Uma outra coisa ainda na questão dessas praças, você tinha comentado comigo, numa questão de aquecimento, de temperatura, foi que você comentou da questão da mosquito da dengue. Achei bem interessante isso aí. Assim, o prefeito Rafael Pelvezan, ele é biólogo e ele sempre trabalhou com arbovirose, que por exemplo, a questão do Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue e de outras doenças. Então, nos estudos dele, ele percebeu que, por exemplo, na época de inverno, que a temperatura está mais amena e deveria ter menos proliferação de mosquito, não tinha tão menos.
E aí percebeu-se por imagem de satélite que a temperatura no nível do chão ela era o suficientemente alta para continuar procriando mosquito. Então aquele copinho, aquela coisa, aquele descartável que a gente deixava jogado, que a população joga, que a gente acha no terreno baldio, que fica com água parada, mesmo no inverno ele era propício para a procriação. Por falta de cobertura verde. Por falta de cobertura verde, porque a incidência do sol direto nele aumentava a temperatura o suficiente para ter essa procriação. Então a ideia de nós arborizarmos as áreas também é pensando nisso. Você ocupa a área, você não tem mais um espaço para a pessoa fazer o descarte irregular. E ainda que tenha esse descarte irregular, com a cobertura vegetal, aquela temperatura, pelo menos no inverno, aí sim ela não vai ser suficientemente alta para ter a proliferação do mosquito. A gente acaba não atrapalhando o controle natural, né? Exatamente. Na hora que os mosquitos entram em hibernação, dá uma diminuída, a gente só não atrapalha, a natureza faz o resto. Eu não vou entrar muito no termo, na questão técnica, senão estou um puxão de orelha do prefeito lá. Mas assim, eu sei que se passar de um certo tempo que a larva está ali, ou que o ovo está naquele recipiente, por um certo período que ele não tiver água e não tiver temperatura adequada, aí esse ovo não vinga, ele não prolifera. Então, se isso acontece no inverno, a gente com essa cobertura vegetal a gente consegue ter esse período para que aquele mosquito não se desenvolva. Então, além de tudo isso ainda ganha dá para falar que é quase um controle da dengue, né? Um controle natural. Né? Um controle natural, você está ajudando ainda mais nisso aí. Exatamente. E a cobertura vegetal por si só, ela já propicia uma qualidade térmica melhor, né? Então, depende se você estiver embaixo de numa praça arborizada, você está ali com pelo menos 5 graus a menos do que se estivesse a pleno sol. Tranquilamente, sim. Tem estudos até que falam que a arborização do viário ajuda a ter menos degradação do pavimento, do asfalto. Sim. Porque o asfalto, sol direto, chove em cima, então a dilatação térmica acaba craquelando aquele asfalto. Então, quando você tem a cobertura vegetal, essa variação térmica dele é menor. Então, quando chove, a chuva não cai direto nele, bate na árvore, cai com mais ameno. Eu não sei números disso. Teoricamente, esfria mais devagar e esquenta mais devagar, né? Dá o tempo para ele... Eu não sei qual vida útil a mais que isso dá para o asfalto, mas eu sei que tem estudos que já comprovaram isso. Uma coisa que eu estou percebendo... Deixa eu só falar uma boa noite para o pessoal aqui, ó. O pessoal que está acompanhando a gente aqui, o Sidney, o Fabiano, a Leni, o Wilson Carlos, Suelen. Obrigado, pessoal, por estar assistindo a gente aí. Uma coisa que eu venho observando, o quanto essa questão de arborização da cidade ela é importante. Né? E a gente só vem nos últimos anos, do modo geral, cortando, diminuindo, para ganhar cada vez mais espaço. Hoje a gente percebe já a necessidade pela dor, vamos dizer assim. Sim. O que você me fala nessa questão, pela sua visão, estando olhando como um gestor público, o munícipe ele já começou a perceber que a árvore é bom ou ainda não? Ele já começou sim. A gente ainda tem aqueles que não querem árvore na frente da casa porque cai folha e faz sujeira. Mas ele usa a árvore do vizinho para parar o carro. Para o carro do outro lado da rua, embaixo da árvore do vizinho. Exatamente. Mas assim, a gente tem conseguido demonstrar que a espécie certa, no local certo, não atrapalha. Você tem que deixar o quadro onde você planta a árvore, dependendo da espécie, tem que ser um quadro, aquele espaço onde você põe a muda, ele tem que ter um tamanho mínimo para garantir a entrada de água. Sim. Porque independente da espécie, por mais que a espécie é aquela que a raiz só vai para baixo, se você fechar de concreto no pé dela, não chega água na raiz. A raiz vai procurar água, ela vai subir. Então quebra a calçada também. Então a gente já tem munícipes conscientes disso, que tem que ser a espécie certa, que tem que deixar aquele quadro permeável, que não adianta ele podar em cima, deixar ela quadrada, tem que deixar ela crescer para cima, senão os galhos vão atrapalhar a passagem na calçada. Então a gente já está mudando essa pensamento da população. Porque por mais que a árvore ela gera um certo custo, né, não pode falar que não, mas ela traz muito mais benefícios do que malefícios. Sem dúvida. Né? Temperatura, a temperatura e o conforto térmico é direto. Né? Você está no sol, você vai para ela, você já colhe isso. Você parou para conversar no sol, você tem uma árvore do lado, você vai embaixo da sombra. É natural nosso, né? É muito mais confortável. Mas ainda, pessoal, ainda tem essa
essa questão de não querer na frente da casa. É. Usa do vizinho, mas na casa dele ainda existe esse pensamento. E a gente tem uma versão maior ainda quando é comércio, porque o comerciante ele quer a fachada do comércio dele à vista. Então a árvore vai tampar a fachada, o nome do comércio dele, e aí ele não quer. Mas a gente tem espécies que a gente consegue fazer a condução dela, e aí a copa dela começa lá no alto e não tampa a fachada do comércio. Então a gente já tem espécies que a gente consegue fazer isso também. Então o problema não é a árvore, sim, talvez a árvore errada no lugar errado. Exatamente. Se tiver um pouquinho de querer, né? Assim, você consegue colocar uma árvore que agregue no seu comércio também. E eu acho muito mais bonito uma calçada com árvore do que sem. Independente de ser secretário ou ter formação na área, eu sempre achei. Você pega uma calçada que não tem árvore nenhuma, eu acho muito feio, muito pobre, do que você ter uma calçada com arborização bem conduzida, bem colocada lá. A questão é essa questão de ser bem conduzida, né? Isso que a gente, é o planejamento, essa né? agregação, né? Esse equilíbrio entre cimento e verde, né? Dá para conviver. Não precisa ser só cimento, não precisa ser só verde, dá para conviver. Porque, na verdade, os dois ganham, né? Sem dúvida. Os dois ganham. É só você fazer esse planejamento que você consegue ter uma calçada com arborização, dando sombra e dando proteção para a fauna, inclusive dentro da cidade, e tem a calçada bem cuidada que aquela espécie não vai quebrar a calçada, não vai cair uma fruta que vai deixar ela escorregadia ou alguma coisa do tipo. Se a árvore cair, não vai trazer grandes transtornos, né? Não são árvores, não são pés de manga, pé de jaca. Que tem árvore que não precisa cair a árvore, cair um galho de um pé de manga, de um pé de jaca, já é um estrago. Já faz isso. E então essa é a questão, a gente tem que começar a entender que por mais que pode dar algum trabalho, ele vai dar benefício por 10, 20 anos. Acho que na balança o benefício é maior. Né? São 10 anos de sombra para cair um galho. Exatamente. Né? Então, assim, às vezes a gente tem que começar a entender isso. Né? É o ar-condicionado natural. Sem dúvida. Né? O Edson do Botânico Americano que deu esse exemplo, né? Bem interessante. Né? Sim. O cara corta um monte de árvore no comércio para ficar aberto, e aí só que tem que pôr ar-condicionado porque não tem como ficar lá dentro, de tão calor que tá, porque o sol bate. Porque é sol direto no comércio dele. 2 árvores resolveria. Tranquilamente. Bem mais fácil. Muito mais barato para ele. Então, eu até comentei alguma coisa com o Orsi, isso, nessa questão assim, mas ainda é pouco, né? Essa questão financeira ainda, né? A longo prazo é mais barato você ter um pouquinho menos de terra e mais árvore nessa questão, nessa arborização, do que o pessoal vinha fazendo há pouco tempo, né? Até vai fazer loteamento, arrancava tudo e virava um negócio meio aquele desertão, constrói, depois põe as mudinhas ali, né? Hoje o pensamento já vem mudando alguma coisa, né? Sim, inclusive a própria legislação já muda, né? Hoje o empreendedor, quando ele faz um loteamento, ele é obrigado a recompor uma área com plantio. Sim, isso é legal, mas ainda falta como você falou, assim, é legal um comércio com uma árvore na frente. Falta ainda a gente, como munícipe, entender, entender a importância dessa árvore e até valorizar isso aí, não reclamar porque tem uma árvore na frente e está difícil de manobrar o carro. Né? É isso que eu estou querendo dizer, assim. Tentar entender a importância dessa árvore ali. E aí a gente está falando só dessa importância desse conforto térmico, sim, etc. Né? Direto, fora o... Mas, por exemplo, se você pegar como a Santa Bárbara tem, a Americana tem, outras cidades têm os córregos que cortam a cidade, e se você tem aquela mata recomposta na margem do córrego, aquilo ali vira um corredor de fauna. Sim. Então você vai ter mais passarinhos vindo ali, você vai ter mais insetos vindo ali, então você vai ter uma recomposição natural dessa. Você vai ter um corredor que a fauna consegue transitar, procriar, e você vai ter de volta ali uma quantidade maior de passarinhos, de insetos, e essa regeneração natural acontece por eles. E aí a gente vai ter uma cobertura vegetal melhor. E essa cadeia é muito importante, né? Que a gente acaba não se preocupando com isso, porque para a gente que está fora, a gente acaba não ligando para isso. O que vai me atingir se aquele passarinho acabar, se aquela água secar? Eu não uso mesmo, então o pessoal tem muito esse pensamento ainda, né? É um pouco egoísmo, né? Sim. Um pouco do egoísmo da gente, mas a gente não percebe que, por exemplo, não tem plano B, a gente só tem esse planeta.
Então, mas porque vai me atingir. Lógico, de Pode uma não ser maneira... agora, mas vai me atingir. Provavelmente eu e você não vamos sofrer com isso, mas nossos filhos, os netos, então é isso que a gente tem, né? Não me lembro de quem que é a frase que fala que a gente está pegando emprestado esse mundo das gerações que virão. Então a gente tem que deixar melhor. Então quando a gente faz a proteção do córrego com plantio de mudas, a gente está protegendo de chegar menos poluente dentro daquele córrego, daquele rio. Menos dejetos, terras, Exatamente. né? Então a gente faz essa proteção por isso que a lei fala que no mínimo qualquer córrego, se você tem um córrego de 20 centímetros de largura, ele tem que ter no mínimo 30 metros de margem preservada, na legislação atual. A nascente ela tem que ter um raio de 50 metros de margem preservada no entorno dela. Se for uma nascente que sai ali um fiozinho d'água ou que sai um monte de água, ela tem que ter essa área preservada, porque a gente consegue perceber que essa proteção no entorno, do mesmo jeito que a gente protege de não correr sujeira para dentro, a gente ajuda a percolação da água, a recarga do aquífero. Então, a água que chove, ela acaba correndo para o rio, mas pelas raízes da árvore, o que a árvore não absorve, ela acaba descendo, chegando lá num aquífero, e lá na frente, aquela nascente que soltava menos água, vai começar a soltar mais água. Ela ajuda a jogar mais água para debaixo da terra. Para debaixo da terra. É onde é o nosso reservatório real mesmo, né? E aí você tem um aumento da vazão de alguma nascente dali por perto, que foi proporcionado por essa melhor filtração da água no solo. Que legal. É bastante coisa que você acaba tendo que participar, né? Não tem desde o lixo, a água, a raiz da árvore. E não pense que não, mas tudo é interligado, né? Que é o que a gente está falando, né? Sim, é tudo uma coisa que vai puxando outra, ou estraga a outra, ou facilita com que a outra seja bem utilizada, né? E toda essa questão. E você já gostava dessa área, então? Você é formado... Eu sou engenheiro ambiental. Engenheiro ambiental. Né? Fiz a faculdade, me formei em 2009 como engenheiro ambiental, depois fiz outras graduações, mas eu trabalho na prefeitura desde 2007, entrei lá concursado como técnico em edificações. E aí já entrei na Secretaria de Meio Ambiente trabalhando com alguns desses assuntos. Já era uma coisa que você gostava? Já gostava. Sempre gostei. Nunca achei legal uma rua sem árvore ou alguma coisa só em concreto, então... no início eu entendia meio ambiente como isso somente. Depois que eu fui entender que meio ambiente é isso, e é mais aquilo, e é mais não sei o quê, e é tratamento de resíduo, planejamento urbano. Se você pesquisar a questão do meio ambiente, vem até a questão social, né? Vem todo dia a dia, o nosso dia a dia, uma hora ou outra acaba cruzando na questão de meio ambiente, né? Por exemplo, com resíduos. Você tem aquelas pessoas que coletam reciclável na rua. A coleta seletiva é questão ambiental. Quando ela leva para dentro da casa dela e armazena de qualquer maneira, isso é questão de saúde pública. Porque ela pode estar gerando ali um criador de dengue, está proliferando algum vetor, barata, escorpião, rato. Só que isso também é uma questão social, porque aquilo ali é o ganha-pão dela, é a renda da pessoa. Entendeu? Então, aí é isso que você falou, você percebe que meio ambiente não é só aquilo, ali é questão social, ambiental, muitas vezes de segurança pública, de saúde pública. Você estava falando das praças, você está bem organizada, bem iluminada, bem podada, isso diminui questão, problemas de polícia e tal. Quem quer fazer coisa errada não é ali que ele vai. Só que se está ao contrário, vai incentivar. Não, vamos lá porque lá o negócio é mais... Porque lá é escuro, a gente tem onde se esconder. Escondido, lá ninguém vê a gente. Então tudo isso influencia nessa questão, né? Sim. E vocês têm que pensar em tudo isso antes de fazer as coisas também, né? Toda essa... Não é só coloca a praça ou não coloca a praça, né? Tem todo outras variáveis que vocês acabam tendo que estar gerenciando isso também. Muitas vezes a gente faz um reconhecimento do bairro. Então esse bairro aqui é um bairro de pessoas de mais idade. Então aqui cai bem uma academia ao ar livre adaptada muitas vezes para a terceira idade. Aqui não adianta a gente colocar um equipamento de calistenia, que é um tipo de exercício. Terceira idade não faz calistenia. Quem faz calistenia é o pessoal mais novo. Cabe talvez ali um espaço pet, que a gente tem, as praças nossas também tem algumas, tem espaço pet, que aí você vai com seu animalzinho lá e tem um espaço com brinquedos para eles.
talvez um playground porque aí tem a criança, ou às vezes o avô, a avó vai com a criança, mas se é um bairro que a gente percebe que tem um público mais jovem, que são pessoas mais jovens, casais jovens com criança pequena, aí a gente foca mais, por exemplo, no parquinho, né, um parquinho um pouco maior, com esse tipo de... Então, esse reconhecimento da vizinhança também nos conduz qual que é o projeto que a gente pretende para lá. Então, isso aí também entra outras questões, porque assim, o munícipe nem sempre tem essa visão, né? O munícipe ele quer agradar ele, né? Ele acha que aquilo ali e aí vocês têm que gerenciar do modo geral, explicar para eles por algum motivo, ó, isso aqui, essa praça é melhor aqui. Por que foi feito assim? Essa praça não cabe o projeto porque ela é pequena, ó. Né, mas e a aceitação é tranquila ou o pessoal fica embirrado? Não, às vezes a gente tem alguém que vira cara com a gente lá. Mesmo fazendo, ainda o pessoal... Porque assim, se a pessoa não quer entender, não tem quem consiga explicar. Isso é verdade. A pessoa não quer entender. Você pode falar, dar exemplo, desenhar, ela não quer entender, ela não vai entender, ela vai querer do jeito dela. Você prova que aquele jeito não dá certo, mas não está bom. Ela acha que não, que tinha que ser daquele Porque jeito. Porque a prefeitura tem que trabalhar pro todo, pro montante, né? Melhor, para a maioria, né? Né? Assim, não tirando ninguém de lado, mas tem que agradar a maioria, não um ou outro só. A gente não pode fazer direcionado para aquela pessoa, né? Tem que fazer para o máximo de pessoas possível, né? Para um montante maior. Ó, fala aqui boa noite pro Tancredi, ó. Sempre com a gente, boa noite, Tancredi. Ele está falando para você falar do CETRAS. CETRAS, que é dentro do espaço do SESB, do Centro Ecológico. O CETRAS é o Centro de Triagem e Reabilitação de Animal Silvestre. O Tancredi é lá do Parque Ecológico. Do Parque Ecológico, o diretor do PEMA. Isso. Então, Tancredi, a gente está fazendo o licenciamento dele junto ao DEFAL. O DEFAL é o Departamento de Fauna do Estado, que é quem regra a questão de fauna, né? Então, a gente já está com a estrutura toda pronta, equipamentos comprados, o prédio em si está bem adiantado. Estamos aguardando uma visita do DEFAL, que aí o DEFAL vai dar um ok para nós ou não de começarmos a operar lá o espaço. Que é o que você estava comentando comigo anteriormente, que é essa reabilitação dos animais, né? A gente tem, e isso recai talvez um pouco na questão de cobertura vegetal também, muitos animais que estão indo para o meio da cidade. A capivara é um exemplo clássico. Como está arborizando, aumentando a área verde, eles acabam ficando mais confortáveis? Ou a cidade aumentou desordenadamente e acabou tirando o habitat deles. Então, a gente está tendo mais ocorrência, principalmente em bairros periféricos, de aparecimento de gambá. Aquele gambá pequenininho, né? Me esqueci o nome dele, mas aquele gambazinho, lagarto, às vezes algum tipo de maritaca, ocorrência de tucano, a gente tem algumas aqui, coruja. Então, muitas vezes esse animal ele vem para dentro da cidade em busca de alimento e ele acaba se ferindo, batendo num fio de eletricidade ou batendo numa parede, alguma coisa do tipo. E aí a gente tem lá na Secretaria de Meio Ambiente o CETRAS, que é para isso, que vai servir para isso, né? Que a gente pega esse animal, faz uma análise dele, um exame dele, se ele está bem, se ele está ferido ou não. Estando ferido, a gente faz um tratamento e depois faz a soltura dele no meio ambiente. E aí uma outra coisa legal que Santa Bárbara tem muita área rural, muita área verde ainda, né? Bastante área rural. Comparado com a Americana praticamente já não tem mais, né? Acredito eu, tem muito pouquinho, né? Eu acho que a Americana de área de rural verde, acho que ela deve ter mais ali no pós-represa, né? Que é um pouco maior. E a gente tem Santa Bárbara com um município com 270 e tantos quilômetros quadrados de extensão, então é bem grande. E a malha urbana, a mancha urbana dela é relativamente pequena. Então a gente tem muita área verde, muita área de manancial, de proteção permanente nas margens, de córregos, etc. Isso é bom no modo geral, mas gera muito trabalho também nessa questão, né? A gente tem a manutenção das estradas rurais, né? É feito pelo município, e a gente tem a questão de fazer a recuperação desses mananciais, né? Antigamente, isso eu falo até antigamente, 40 anos atrás, não tinha essa proteção do manancial. Reserva 30 metros, que nem eu falei, daqui para lá você pode produzir. Não entendi essa importância também, né? Eu não me lembro o ano, mas existia um programa do governo chamado Provárzea,
que era autorizar você a derrubar a mata até na margem do córrego para você produzir o máximo possível. Então era autorizado e era incentivado, inclusive. Era outra mentalidade, Era né? outra Não se mentalidade. sabia. Aí hoje a gente tem várias áreas lá que foram degradadas e que a gente está fazendo a recuperação dessas áreas, que é essas 100 e tantas mil mudas que a gente plantou em áreas de preservação permanente, tanto a prefeitura quanto o DAI, né, o Departamento de Água e Esgoto. Mas essas áreas, elas estão dentro de uma área privada? Ou também? Também. A gente tem áreas que estão em áreas públicas, por exemplo, as lagoas que abastecem o município de água, só que alguma margem ou algum trecho da margem da lagoa, por exemplo, é em área privada. É privada. E aí a gente tem que ter uma conversa com o proprietário. E o pessoal está aceitando essa... Sim. É tranquilo nessas questões já? Sim. Ele entende que assim ele vai ter que recuperar em algum momento. Então, quando a gente chega e já oferece uma parceria para ele, cede a área, a gente faz o plantio e a manutenção e tal, isso tem tido uma aceitação muito legal. Não é só pela lei? Não. Porque assim, não é essa questão da várzea, mas eu lembro, isso também não é tão tempo assim, uns 30 anos, eu tô com uns 20 e tantos anos, peguei o finalzinho disso, o pessoal queria plantar eucalipto em beiras de córregos pequenos para secar o córrego, né? E hoje já não faz mais isso, né? Não. A eucalipto, inclusive, é uma espécie que a gente não usa em recomposição de área de preservação permanente, que é uma espécie exótica. A gente usa basicamente espécie natural, nativa. Hoje o pessoal já mudou essa mentalidade de entender, de quase produzir água, né? Quase garantir que aquilo ali continue ali. E o eucalipto ele ainda é, né, plantio comercial, né? Então o pessoal geralmente plantava e era na mesma proporção do Provárzea, né? Isso, o máximo de área possível para ter o máximo de produção possível. Hoje a gente já tem isso bem regulamentado. Hoje, inclusive, acho que eu não tenho certeza, acho que até tem áreas que não pode mesmo, né? Em termos de lei, divisa. Essas faixas tem algumas coisas que o negócio é negócio mais complicado, ainda mais por ser exótica, né? A exótica ela não pode ser usada em recomposição de mata, só as espécies nativas. Então, eucalipto não pode, algumas outras árvores não podem. A gente tem uma lista de espécies que são autorizadas a serem plantadas e sempre que você faz um plantio de recuperação, você tem que pôr no mínimo 80 espécies diferentes. 80 espécies 80 diferentes. Espécies diferentes. Para dar equilíbrio. Para dar garantia de diversidade. E aí dentro dessas espécies você tem as que crescem mais rápido, as que crescem mais devagar, tem as que atraem fauna. E aí você tem toda essa recomposição feita nas áreas de proteção permanente. Uma coisa legal, aproveitando isso que eu aprendi também conversando, é que essa diversificação é interessante até mesmo para doenças, né? Sim. Porque você coloca lá 500 árvores de uma coisa só, fica legal. Dá uma praga, morre tudo. Uma praga que ataca aquela espécie. Aquela espécie morre tudo, você perdeu tudo. Então você diversifica, não, perdeu Também aquela, mas tem um outro, replanta, você vai organizando isso aí. Também por isso, porque não adianta você reflorestar com uma espécie só. Apareceu um besourinho lá que come aquela espécie lá, acabou o seu florescimento. Acabou tudo. Voltou no zero. Então, por isso a diversidade também, para a gente ter essa garantia, porque muitas vezes você tem uma espécie que é atrativa para uma espécie de inseto, que o inseto ataca ela, e a espécie do lado às vezes repele esse inseto. Então, você tem esse equilíbrio natural. Esse equilíbrio, né? Traz um e traz o predador desse inseto, uma outra, e tem tudo isso aí. Por isso, vocês, todo o reflorestamento passa pelo poder público ou não? O pessoal acaba fazendo por si só? Não, em geral passa, principalmente em geral pelo Estado. passa. O Estado, né, a CETESB, faz esse regramento com espécies, com espaçamento, não é só plantar, você tem que ter um período mínimo que você faz a manutenção para garantir que aquela floresta que você plantou vá vingar. Então, isso, em geral, passa pelo Estado, pela CETESB. Tá, o pessoal está falando aqui. O Tancredo agradeceu, a gente agradece aí estar acompanhando a gente. O Jorge Alberto está falando excelente profissional. O Fábio já esteve com a gente aqui. O Jorge não conta o elogio dele, que é amigo meu. Não conta? Esse elogio não conta, não. O Fábio Cardoso, o Fabinho já esteve aqui com a gente também. E a Ana Clara também falando excelente profissional. Ana Clara também não conta, minha filha. Elogio, muito obrigado a vocês aí, mas Não, eu estou elogiando bastante. Eu conto assim, até o Tancredi
perguntou e depois agradeceu, quer dizer que você respondeu. Pelo menos não passei na prova com o Tancredi aí. Tancredi, grande Tancredi. Mas vamos lá. O Kleber, a gente tá quase indo pro final já. A gente tem mais uns 15 minutinhos ainda. Você quer falar alguma coisa pra gente abordar algum assunto na questão de Santa Bárbara? Fique à vontade. Eu acho que a gente, já que você me permitiu fazer um pouco da propaganda nossa lá de Santa Bárbara, né, nós temos uma cidade que realmente evoluiu nos últimos anos aí, está sendo atrativa para algumas empresas, tem se tornado um polo principalmente gastronômico, a gente tem conseguido trazer. Tivemos uma última notícia aí do Outback, que vem agora para o Tivoli Shopping, mas em si a cidade ela está muito bem estruturada. A gente veio num período organizando ela como um todo, colocamos ela na vitrine. A gente costuma falar isso lá dentro da prefeitura, né, entre os secretários e o prefeito. A gente organizou e colocou ela na vitrine, e agora ela está sendo atrativa para algumas coisas. Então, desde a coleta do cuidado com o meio ambiente, a qualidade da água, a gente tem hoje 100% de esgoto tratado, coletado e tratado, e com capacidade de aumentar em 50% esse tratamento. Então a gente está fizemos um planejamento, uma programação para ampliar a cidade realmente. Então hoje é isso, 100% de esgoto coletado, tratado, com capacidade instalada para aumentar em 50%. Estamos fazendo também o abastecimento de água, no alteamento lá, uma nova represa que vai dar 20 bilhões de litros lá de reservação, uma água de muito boa qualidade, e que isso dá uma tranquilidade para empresas que têm isso como matéria-prima ou insumo de escolher Santa Bárbara para vir. Eu posso falar bem porque eu não sou de lá, então não tem problema, mas pelo que você me falando é bem legal. Então, assim, vocês estão se estruturando, a cidade está se estruturando para receber as pessoas, e não ao contrário. Isso. Normalmente a pessoa vem, a empresa vem, e aí agora corre atrás para resolver as coisas. Corre atrás. Não, então, a gente tem... Em termos de água e esgoto, em termos ambientais, sim, há uma estrutura legal para que quando vier crescer, já está tudo certo, não vai ter problema, não vai ter que... Nós não teremos problema, por exemplo, se aumentar um bairro lá. E quando esse bairro estiver totalmente ocupado, todo aquele esgoto já tem para onde ser direcionado e tratado, com qualidade. E até aumentar aquilo ali, vocês já estão caminhando para frente também. A gente vai ter um tempo hábil ali, pelo menos na projeção de crescimento, a gente tem tranquilamente ali uns 30, 50 anos que aquelas estações que estão hoje operando conseguem suportar o aumento da cidade. Então, planejamento com isso, que a gente está querendo realmente ser atrativo, a gente está querendo que Santa Bárbara seja a escolha de empresas, de loteamentos, de empreendimentos. Então, a gente vem preparando isso já. E aí não é só água e esgoto que a gente vem trabalhando, né? Por exemplo, uma grande indústria que vem para cá, ela precisa ter um bairro que o pessoal que vai trabalhar, que os funcionários dela vão morar. Sim. O funcionário dela que vai estar ali, ele precisa ter uma garantia que o filho dele, enquanto ele estiver trabalhando, tem uma vaga de creche, tem uma vaga de escola. E ano passado nós criamos 2.000 vagas de creche. Criamos vagas novas. Então, é bastante vaga. Bastante vaga. Então, isso deixa atrativo também para a indústria, na segurança de que o diretor da indústria, o presidente, o dono da indústria, falou assim, não, lá em Santa Bárbara, meu funcionário vai ter tranquilidade porque a rede de saúde é bem formulada. A gente tem UBSs aí com 800 metros quadrados, um pouco mais, a gente vai estar entregando próximo daqui um laboratório de análise clínicas do município, né? Estrutura como saúde, um centro especializado em saúde da mulher, para a mulher que está gestante ou que que teve bebê há pouco tempo ou que tem algum outro acontecimento de saúde, ela vai ter um centro especializado em saúde da mulher. Então isso dá também tranquilidade para aquele empresário que pensa em trazer a indústria dele para cá. Ele sabe que o funcionário dele vai ter saúde pública de qualidade, vai ter o filho com espaço para ficar, vai ter a indústria dele vai ter quantidade suficiente de água, se for o caso, como insumo para receber do município. O esgoto gerado vai ser tratado. Então, isso tudo traz
traz Santa Bárbara numa posição que a gente buscou estar nessa posição e que a gente realmente quer que ela saia à frente aí. E o meio ambiente entra nisso da forma que, dando qualidade de vida, parte de alguns problemas que outras cidades teriam, a Santa Bárbara talvez tenha menos. Né? Porque se você tem uma qualidade de vida, a pessoa vive melhor, teoricamente fica menos doente, menos estresse, menos... Sim. Isso acaba... ela não precisa pegar indiretamente o carro dela. Acaba melhorando muitas outras coisas, né? Ela não vai precisar pegar o carro dela e andar 20 minutos de carro para chegar num lugar para fazer um exercício, fazer uma caminhada, ter uma quadra de vôlei de areia para ela jogar, um parquinho para o filho brincar. Ela vai ter no bairro ali, vai próximo bairro, ali, que ela vai conseguir fazer. Exatamente. E uma cidade arborizada, ela vai caminhando, ela já vai curtindo, né? Pois é. A ideia é bem legal. Ela pode sair de uma área da casa dela. Nós temos lá, inclusive, alguns trechos de ciclovia. Salvo engano, a gente deve estar na casa de 40 quilômetros de ciclovia na cidade. Então, ela tem a possibilidade de pegar a bicicleta da casa dela por uma ciclovia demarcada, segura, chegar numa área revitalizada e fazer o exercício dela, ou, sei lá, levar a criança para brincar no parquinho, alguma coisa do tipo. Curte o momento e depois volta. E a gente tem ali, com essa questão das praças feitas, iluminadas, né, a gente tem um ganho de segurança, né, como você colocou. E a gente tem a Guarda de Santa Bárbara, só ano passado foram 61 novos guardas contratados, viaturas novas. A nossa guarda tem armamento novo, inclusive ando com fuzil, né? Temos fuzil na guarda que muitas cidades aí não conseguem ter um básico. A gente conseguiu chegar a um patamar de ter fuzil na nossa guarda e ela é bem ativa. Isso a gente escuta e vê nos dados de Secretaria de Segurança Pública do Estado, coloca a gente como cidade mais segura dentro do nosso porte. Que legal, Kleber. Infelizmente a gente já está indo para o final, então assim, tenho muito a agradecer pela sua presença, ter tirado as dúvidas aí. Ficou muita coisa para a gente conversar, a gente não falou de coleta de lixo, né? Mas falou bastante da questão das praças, dos projetos aí. Então, assim, agradeço mesmo a sua presença aí com a gente. Não, eu que agradeço a oportunidade. Estou à disposição lá. Agradeço ao Paulo que fez o contato inicial aí. Você lá no Desfile dos Cavaleiros, quando a gente se conheceu na preparação para o desfile. Sim, do desfile. Então, estou à disposição aí. O município está à disposição. Precisando de alguma coisa, algum dado, é só procurar a gente lá. Não, a gente vai se falando, provavelmente vai ter novos convites. A gente vai estar sempre falando dessa importância e trazendo dados reais, né? Sim. Não adianta, a gente vai focar a região mesmo, porque é a nossa realidade, e trazer a importância dessas coisas, né? Pessoal, muito obrigado. Obrigado por quem assistiu. Curtem, compartilhem. Se inscrevam no nosso canal do Instagram, no YouTube, todas as nossas redes sociais. É isso aí, pessoal. Boa noite, até quarta-feira que vem.